Nós estamos na Índia, né, nesse momento. Na Índia. Finalizando. Acho que é Krishna rodeado por um certo número de discípulos. Aí fizemos a primeira, mas acho que talvez vale a pena repetir. É um pouquinho. O primeiro? É. Humberto e Ayrton, o Ronaldo e o Márcio, se tiver online também. Márcio está. Estou vendo ele aqui. Tá? Eles 4. Então vamos lá. Eu começo aqui, vou fazer a leitura. Está naquela parte, Krishna, página 31 do meu livro aí. 27 da quem tem a outra edição. Krishna, rodeado por um certo número de discípulos, ia de cidade em cidade espalhar os seus ensinos. O corpo, dizia ele, envoltório da alma, que aí faz sua morada, é uma coisa finita. Porém, a alma que o habita é invisível, imponderável e eterna. O destino da alma depois da morte constitui mistério dos renascimentos, assim como as profundezas do céu se abrem aos raios dos astros, assim também os recônditos da vida se esclarecem à luz dessa verdade. Os 2 tópicos a gente já tinha lido, mas é só para a gente retomar, né? Quando o corpo entra em dissolução, se a pureza é que o domina, a alma voa para as regiões desses seres puros que têm o conhecimento do Altíssimo. Mas, se é dominada pela paixão, a alma vem de novo habitar entre aqueles que estão presos às coisas da terra. Assim, a alma obscurecida pela matéria e pela ignorância é novamente atraída para o corpo de seres irracionais. E aí a Marisa comentou que não é exatamente isso que hoje a gente prega no Espiritismo. São seres irracionais propriamente dito. A gente vê que tudo está em tudo, né? Interpretação, né? Não, e uma interpretação mais atrasada do que hoje a gente tem. E se a gente comparar com o espírito superior, somos menos racionais que eles, né? Talvez seja até essa a colocação aqui, né? Sim. Agora sim. Alguém quer falar? Alguém quer comentar? Não? Todo renascimento, feliz ou desgraçado, é consequências das obras praticadas nas vidas anteriores. Aí é o que a gente vem da mesma maneira demonstrar, né? No Espiritismo. Será que a gente vai ver isso com as outras, né, as outras religiões, né? Sim. Quer dizer, todas estão viajando, estão contornando, né, o mesmo propósito, cada uma trazendo consigo mais materialidade, outras menos. Sim. Nós agora no Espiritismo, né, desarmando mais esse espírito, porque antigamente era tão cheio de dogmas, de ritos, mas todos nos levando a essa busca do Deus interno, a essa busca do divino dentro de nós, do homem divino, né? Da ascendência, ou do retorno a Deus, né? Do retorno, não que Deus tenha se afastado da gente, mas nós nos afastamos dele mentalmente, eventualmente, né? Não fisicamente. Há, porém, um mistério maior ainda. Para atingir a perfeição, cumpre conquistar a ciência da unidade que está acima de todos os conhecimentos. É preciso elevar-se ao ser divino, que está acima da alma e da inteligência. Esse ser divino está também em cada um de nós. Ayrton, Traz exemplo. Pois não. Posso Claro, interromper um segundinho? Eu não sei, me confirme se eu não estivesse no repetitivo. Eu queria pegar 2 tópicos abordados já por você aqui na leitura em relação a seres irracionais que o Krishna fala, e localizando o Krishna, acho que é quase 3.200 anos antes de Cristo, 5.200 anos da nossa era. E a questão do renascimento, feliz ou infeliz. Eu não sei se nós falamos a respeito já sobre a teoria da metempsicose,
que chegamos a falar a respeito disso em aula anterior, não? Falamos. Falamos? Falamos. Bom, ok. Porque a questão Mas se alguém... Se quiser rememorar, vale é bom, né? A teoria da metempsicose, ela tem a sua fundamentação exatamente com os capelinos, né? Porque imaginemos nós, com essa beleza dos nossos corpíceos de hoje, irmos para um planeta primitivo. Eu estou fazendo uma síntese do que foi falado. Irmos para um planeta primitivo, a relação é de que nós estaríamos reencarnando em corpos de animais. Até demos o exemplo, etc. Agora nos lembramos. E o Krishna, ele faz uma observação direta em relação a todo renascimento, feliz ou infeliz, é consequência das obras praticadas nas vidas anteriores. Muito fortalecida na teoria, ou pelo menos na religião hinduísta ou das religiões da Índia e mesmo China, etc., de que todas as consequências de problemas que nós venhamos a passar tem a relação que até se importou aí erroneamente a palavra karma. Para alguns espíritas até se utilizam dela com regularidade, que é uma importação evidente dessas doutrinas, cuja significação é a reação, né? A palavra karma é reação. Então há uma relação muito profunda de que todos os aspectos daquilo que se passa está relacionado com existências anteriores. Quando a gente vai a Kardec, principalmente na codificação de uma maneira geral, mas também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é claro, e os espíritos o reforçam, de que muitas das situações desagradáveis, desconfortáveis, etc., pelas quais nós passamos na presente existência, têm a ver com atitudes na presente existência mesmo. Não é um simples repetir, como nós vemos aqui nos ensinamentos de Krishna, que dá uma sensação de repetição do processo, né? Está tudo ligado a coisas anteriores. Muita coisa está ligada às atitudes do hoje, ao comportamento, ao padrão mental, etc., que é mantido no hoje. Existem reflexos do passado, mas não nessa profundidade que é o ensinamento de Krishna de que tudo está nas vidas anteriores. Era isso aí. Obrigado, Ayrton. Muito bem colocado, né, Humberto? Porque às vezes a gente fica pensando que realmente tudo... isso aqui acontece comigo porque na vida anterior foi assim que eu fiz. Não, você não viu que você estava nessa vida mesmo, bebendo bastante, a cirrose é disso mesmo, né? Exato. Claro que eventualmente pode ser, né? Como o Humberto coloca, né? Meu pai sempre foi um atleta, por exemplo, e teve um problema cardíaco seríssimo, né? E, então, com certeza, é fruto de algo, quer dizer, não com certeza, mas há uma probabilidade muito grande. Agora ele resolveu ser atleta, mas anteriormente nunca fumou, nunca bebeu, nunca... Pessoal, acho que tá muito claro essa história da pandemia, né? Existe um risco e a pessoa se submete a ele não tomando os cuidados necessários, e a gente sabe que tem livre-arbítrio, não tem nenhuma relação efetiva com a situação do passado. Da mesma maneira que se eu pego o veículo e saio dirigindo como um louco por uma estrada e encontro um poste que está atravessando a rua, eles não atravessam, né? A gente que vai em direção a eles. Não tem relação com a existência passada, tem o descuido, as minhas atitudes do hoje, e a indisciplina que do hoje sendo aplicada. Mas eu já era um indisciplinado. Tem algumas tendências, mas não significa que eu preciso me manter nelas. Roberto, por favor. Bem, com as minhas experiências que eu tenho de regressão de vidas passadas,
eu tô com uma paciente hoje que ela tem câncer. E a gente voltou em mais ou menos 4 vidas passadas dela e tem o mesmo relacionamento ao câncer que ela tem hoje. A dor é no mesmo lugar. O câncer dela hoje é no hip, do lado direito, no bone. Em uma das vidas passadas, ela era um soldado e ela levou um tiro ali. Na outra vida, ela foi raptada e foi abusada. E o cara machucou ela no mesmo lugar. Então, a gente traz patterns, né? A gente traz padrões de outras vidas. Às vezes, fiz uma outra regressão que a pessoa tem problema de coração nessa vida. Em uma da outra vida, ele levou um tiro. Então, a gente traz. Não é tudo. Eu acho que a gente não pode colocar absolutismo nas coisas. Não é em tudo, claro que não. Mas problemas, eu acho que a gente traz, às vezes, físico. Nesta vida, que não foi causado por muito álcool, ou mas talvez o vício está vindo de outra vida. Entende? A morte não foi a causa da outra vida, mas o vício que ela está trazendo é muitas vezes causado em outras vidas. A mim, são as experiências que eu tenho, né? Em prática. É um fato. Né? Tem até um livro muito interessante, apesar de ser um pouco cansativo, que é do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que se chama Reencarnação no Brasil. Ele faz um estudo aprofundado de vários casos, onde você vê esta relação. Mas, evidentemente, eu gosto muito de uma mensagem, já citei em palestra mais de uma vez, e também em aula, que se encontra no livro Na Presença de Luz, do Espírito Augusto César, pela minha psicografia do Chico. Que ele diz que de 0 a 100% nós chegamos no planeta com uma carga entre provas e expiações relacionadas às existências anteriores entre 20 a 25% de 0 a 100. E os outros 75 e 80 a gente arruma por aqui mesmo, né? O André Luiz reforça isso até no livro Sinal Verde, dizendo que nós contraímos por atacado e vamos pagando a prestação. Então, óbvio que em alguns aspectos, sim, mas grande parte das situações são arranjadas pelas atitudes do hoje, porque senão a reencarnação não faria sentido. Seria o que a gente vê em Platão, né? Um simples recordar. Não é bem isso. Sob alguns aspectos, é verdade. Márcia. No Evangelho segundo o Espiritismo, provas atuais das ações e provas anteriores dessas pessoas. Eu acho que Márcia falou uma coisa muito importante, né? Acho que o grande brilhantismo de Kardec, quando ele escreve esse trecho ali, ele reside no seguinte sentido, na minha opinião. Seja qual for o motivo, seja da vida passada ou dessa vida, não é de graça. E que você tem que compreender e ser resiliente e seguir com isso, né? Porque a revolta é o pior. Então, perfeito. Eu acho que essa é a grande lição do Kardec. Nós estamos na né? escola, a Terra é a escola da alma. Nós passamos por um estágio de evolução que vai durar até o momento que a gente vá para os reinos angélicos. Então, a doença, a dor, a deficiência faz parte, não tem ninguém especial. Quem é perfeitinho que está encarnado, que não tem nada? Então, tudo está no nosso passado. Eu só acho assim, eu não busco nada no passado. Para mim, quando eu reencarno aqui, é uma vida completamente nova. Né? E nós, quando reencarnamos, a gente tem um esquecimento do passado por misericórdia divina. Exatamente. Porque cada vez que você busca no passado o que você vive no presente, você não anda para o futuro. Então, o bem colocado. É uma mão de, sabe, é uma pedra de 2 legumes, como dizia minha avó. Uma faca de 2 legumes. Então, eu prefiro sempre pensar assim, que eu sou um ser viajando para frente. Eu concordo. Para trás foi dolorosa, vidas que ficaram porque eu era um pouco menos do que hoje.
Hoje está sendo mais ou menos, porque estamos aqui todos apregados no centro, nesse dia de semana aqui quietinho. Mas é aquela coisa, né? E seguir, não importa. Se é cego, se tem câncer, se não anda, se está com um distúrbio mental. Você vê todo mundo hoje. A pessoa autista, ela já antigamente morria, né, de 5 anos, às vezes não passava, 10 anos era assim, o máximo que você via um autista sobreviver. Hoje a gente cuida aqui de autista de 30 anos, de 40, de 50. Eu tenho um primo de 71 anos. 71 autista, anos no Brasil. Né? Síndrome de Down, você vê pessoas indo, agora tem um menino autista que está indo estudar robótica em Orlando, convidado pela faculdade. Né? E ele tem um irmão normal, mas o convidado foi ele. Né? Então, são coisas assim que hoje em dia a gente se surpreende. A pandemia veio assim coroar esse nosso momento reencarnatório, eu acho. Né? Graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade de viver um momento tão divino como esse. Né? Eu concordo com a Marisa. Às vezes, algumas doutrinas, com todo o respeito a elas, reencarnacionistas, evidentemente, ficam muito atreladas às coisas do passado, quando na realidade, e despreza a condição do presente em serviço para que vai construir o futuro. E a gente vê isso no trabalho de desobsessão. O obsessor e o obsidiado, o que é, senão dois pacientes presos a situações já passadas, porém o tempo para eles não passou. Esse é o ponto. Ou então você arranja um desculpismo, né? Você diz assim, bom, eu hoje sou alcoolista porque foi, né, meu pai, minha mãe, sei lá, me viciaram na vida passada. Eu via eles bebendo, eles me deixavam beber, eu me tornei alcoolista e continuo hoje. Já pensou? Aí, o que é que isso vai me adiantar? Muito pouca coisa, porque eu vou ficar mais com mais traumas ainda. Não sei se vou achar que esses pais de hoje estão me acolhendo bem, se não forem também bons a paternidade e a maternidade de hoje, entendeu? Então, a gente amplia, às vezes, a dor, né? Continue, menina. Olha lá. Trazes em ti próprio um amigo sublime que não conheces, pois Deus reside no interior de todo homem. Porém, poucos sabem achá-lo. Aquele que faz o sacrifício de seus desejos, de suas obras, ao ser de que procedem os princípios de todas as coisas, obtém por tal sacrifício a perfeição. Porque quem acha em si mesmo a sua felicidade, sua alegria e também a sua luz, é como um Deus. É um com Deus. É um com Deus. Ora, fica sabendo, a alma que encontrou Deus está livre do renascimento e da morte, da velhice e da dor, e bebe a água da imortalidade. Isso não parece o maior mandamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas. E é o reencontro, né? O encontro com Deus, o reencontro, por isso a religião, né? Naquele sentido de religar com Deus. Krishna falava na sua missão e da própria natureza em termos sobre os quais convém meditar. Dirigindo-se aos seus discípulos, dizia: tanto eu como vós temos tido vários nascimentos. Os meus só de mim são conhecidos. Porém, vós nem mesmo os vossos conheceis, posto que, por minha natureza, eu não esteja sujeito a nascer e a morrer, todas as vezes que no mundo declina a virtude, e que o vício e a injustiça a superam. Torno-me então visível. Assim me mostro, de idade em idade, para a salvação do justo, para castigo do mal e para restabelecimento da verdade. Revelei-vos os grandes segredos. Não os digais senão aqueles que os podem compreender. Sois os meus eleitos. Vedes o alvo. A multidão só descortina uma ponta do caminho. Aqui
toda aquela ideia ainda da doutrina ocultista, né, só para os iniciados. Então ele fala algumas verdades e depois aquelas alegorias acabam para a grande população sendo confundido depois, né? Por essas palavras, a doutrina secreta estava fundada. Apesar das alterações sucessivas que teve de suportar, ela ficará sendo a fonte da vida em que, na sombra e no silêncio, se inspiram todos os grandes pensadores da antiguidade. A moral de Krishna também era muito pura. Os males com que afligimos o próximo perseguem-nos, assim como a sombra segue o corpo. As obras inspiradas pelo amor dos nossos semelhantes são as que mais pesarão na balança celeste. Se convives com os bons, teus exemplos serão inúteis. Não receeis habitar entre os maus para os reconduzir ao bem. O homem virtuoso é semelhante a uma árvore gigantesca, cuja sombra benéfica permite frescura e vida às plantas que a cercam. Eu fico, nessa hora, minha mente vai imaginando Leon Denis, né? Porque ele concluiu isso sozinho. A gente teve Emmanuel para nos dizer que Krishna era um dos ministros de Cristo que veio exatamente para aquela religião. Agora, como a genialidade de Leon Denis, quanto de estudo, que hoje também é uma facilidade. A gente abre a Wikipedia e vê sobre qualquer religião, pode estar certo ou errado, mas, ou meio certo ou meio errado, mas está ali um norte, né? Imagino que devia ser o Leon Denis pesquisando tudo isso, né? Eu estava observando aqui o que ele falava, né? Fale apenas para aqueles que podem compreender. Na mesma hora que você leu isso, me veio aquela figura de Jesus com os apóstolos, ele falando para as multidões, sem se importar quem iria realmente assimilar o conhecimento, aquelas palavras. Ele falava que na linguagem que as pessoas poderiam entender por meio de parábolas. Porque o conhecimento, a educação naquela época era muito baixo. Se é baixo hoje, imagine, era 2000 anos atrás. Então, assim, eu vejo, né? Lógico que cada coisa a seu tempo, né? Aqui ele fala, não fala somente para aquelas pessoas que vocês acham que vai dar certo, que vai render, que eles tenham como compreender vocês. É lógico que existiriam algumas pessoas, mas Jesus já via de uma maneira muito diferente. É a semente. Eu vou jogar a semente, mesmo que não desperte agora, mas daqui a uns tempos, conforme a necessidade, o entendimento e o que a vida vai apresentar para cada pessoa, de repente vão acordar ou não. Né? Então, assim, eu estou fazendo essa análise. Né? Mas Ronaldo, a gente não trouxeram antes de Jesus, né? Deus escolheu muitos vasos. Exatamente. Mas o mais puro foi Jesus. Exatamente. Tanto era o governador do planeta. Diga, Ronaldo, a gente não pode esquecer que você tem 3.000 anos de maturidade do espírito entre Krishna e Jesus. 3.200, acho que entre Krishna e Jesus. Então, veja, 3.200 anos parece também muito, mas efetivamente não é, mas há uma maturidade, uma maior evolução do espírito. Então, você tem um maior volume de pessoas capacitadas a entender o ensinamento do Cristo. Tanto é que você vê mudanças significativas durante o período dele. Depois que ele sai, os apóstolos dão continuidade a uma quantidade grande de pessoas que aderem aos ensinamentos de Jesus. Eles não faziam proselitismo, mas porque a realidade dos ensinamentos de Jesus tocava as criaturas, porque já estavam mais maduras. Não significa madura, aí está muito evoluído. Por isso que veio Jesus quando esta situação era adequada. Jesus não viria antes, nem viria muito depois. Ele veio no momento exato, quando nós, né, como matéria de sociedade, estávamos já um pouco mais maduros para entendê-lo. Não na sua integralidade, ou seja, a sociedade como um todo,
mas uma grande parte. Tanto é que nós vamos ver, depois da partida dele, tudo aquilo que foi construído no cristianismo, os sacrifícios que as pessoas se submeteram, né? Inclusive em relação à própria vida. Isso mostra que os espíritos já estavam um pouco mais maduros. Claro que, repetindo, não é 100% de uma sociedade, é uma parcela. Por isso que Jesus vem no momento adequado. 3.200 anos antes ia ser complicado. 1.200 anos antes de Jesus, nós temos Moisés. A coisa, até que há uma evolução razoável dentro do Oriente Médio, porque Jesus vem 1.200 anos depois de Moisés, quando Moisés, se toda a história bater com a questão de período, o pessoal estava num estágio bastante primitivista, perto daquilo que Jesus já encontra o pessoal um pouco mais maduro, né? Dentro do possível. Eu diria o seguinte, Ronaldo. O Márcio quer falar? Márcio, por favor. Não, pode ser. Depois eu falo alguma coisa. Eu falo aqui o que eu queria. Pode continuar. Eu entendi o que você quis dizer em relação que o evangelho de Jesus é para todos, mas ele não pregou para todos ao mesmo tempo. Foi uma estratégia, né? Eu acho que primeiro ele passou diversos ensinamentos só para os seus apóstolos, né? Inclusive no próprio sermão de procedimentos, se a gente pegar em Mateus, ele diz assim: não vade aos gentios, vai em tal lugar. Por quê? Porque ainda não era o tempo. Eu digo, não é que não era para os gentios, tanto que um tempo depois Paulo foi aos gentios para pregar, né? Mas foi toda uma construção, e aí a gente vê o brilhantismo de Jesus. Eu entendi, quando você falou que era para todo mundo, era para todo mundo, mas não sem estratégia, né? Por enquanto vamos alicerçar uma base, vamos tal, para depois que vocês compreenderem. Imagine se Pedro tivesse passado ensinamento logo que ele recebeu ele ficou 3 anos com Jesus e não tinha compreendido ainda, né? Primeira coisa que ele fez com Madalena foi: você não é para nós aqui, não é muito bom você ficar aqui você não é uma moça de bons costumes, com muito menos educação do que isso, né? E a gente pode ver também que isso aqui é tudo englobado no planejamento espiritual. Sim, aí o Humberto foi muito feliz. Esse passado aí planejamento espiritual. Humberto foi muito feliz quando ele coloca por que Jesus, até a estratégia, vem no Império Romano, onde você tinha uma comunicação muito grande ali pelo mundo civilizado. Se ele tivesse vindo, como o Humberto falou, 1.200, 2.000 anos antes, nem existia essa comunicação aí, os povos ainda estavam tão primitivos que nem tinha como, talvez, essa mensagem se propagar desse jeito, né? Por isso que a estratégia é perfeita, né? Você vai ver, reforçando o Ayrton, você vê isso Kardec fazendo comentário. Se o Espiritismo viesse antes, abortaria, né? Porque ele veio no momento correto. Ou seja, não tem plano B na espiritualidade em matéria de evolução. Né? Tipo assim, se não der certo, nós vamos fazer diferente. Não tem plano B, só tem um plano. E esse plano obedece um tempo, um período, para que não aborte. Senão aborta. Né? Você vê até o Espiritismo, quando chegou ao Brasil, também quem acolheu o Espiritismo impregnava de características próprias, né? Sim. Era espiritismo com banda, com bandismo, com catolicismo. Né? Com catolicismo. Você entrava num centro espírita, você via logo se o grupo era católico ou não era. Qual era a religião. Porque as características eram essa mesa, a disposição das coisas, né? Você vê que aqui é meio lá, meio cá, né? Não tem nenhum altar, né? A primeira coisa que a gente fez foi tirar a mesa, que eu achava aquela mesa tão imprópria, porque o palestrante ali de frente, 2 ou 3 pessoas do centro também, sem fazer nada. Só um anunciava e o palestrante falava. Aí você, no meio da palestra, monótona na palestra, que queria dormir, queria coçar o nariz, queria alguma coisa, não podia, tinha que ficar lá linda, bela, olhando para tudo. Era muito chato.
Não, e era centro espírita de mesa branca. É, Não podia usar outra toalha. a toalha. De mesa branca. Fala, Márcio. Fala, Márcio. Boa noite para todo mundo aí. A minha observação vai um pouco em linha aí com o que a gente está comentando, né? Eu acho que a maneira como a gente interpreta as mensagens, conforme vai andando a nossa evolução, vai modificando. E todas essas colocações que vocês fizeram aí, né, a respeito do centro, né, a mesa branca ou não. Mas o que é a beleza da mensagem que fica para mim do Leon é que quase há 6.000 anos atrás, né, o Humberto deu uma data mais precisa de 5.200, mas a gente mal consegue se imaginar há 2.000 anos atrás, né? Porque há 2.000 anos atrás a gente tenta se remeter a 2.000 anos e fala, meu Deus, mas aquilo era uma coisa da pedra. E aí, vamos tentar agora imaginar 6.000 anos atrás a essência da mensagem que Krishna estava trazendo, a essência falando que Deus está dentro de cada um de nós, que a encarnação é necessária. Ele só houve uma confusão ou interpretou mal, não me interessa, com relação à reencarnação nos irracionais, que a Marisa citou, mas todo o resto, a essência do que nos interessa a respeito de Deus, do universo, nós, o que somos e onde vamos, e para onde vamos, é a mesma que a gente estuda hoje. Para mim, isso é marcante e impressionante. É a mesma mensagem, só foi burilada. Cada vez mais cristalizada. Valmir, Admir ou Admir, Admir, cadê você? pode abrir o microfone. Estou aqui, ó. Rapaz, você agora só vai poder falar quando você vier aqui. Eu vou voltar um pouquinho no que é algo interessante, aquele onde vocês estavam comentando, Ayrton, Humberto, de que Jesus veio na hora certa e não vá pregar aos gentios, etc. Tem duas passagens muito interessantes em Mateus. Então, a gente tem uma, por exemplo, em Mateus 15, 24, que Jesus diz que ele só veio para as ovelhas perdidas de Israel. Então, e ele prega durante toda a pregação dele, em vida, ele prega aos judeus, como todos nós sabemos. Agora, algo interessante acontece depois que ele desencarna. Quando ele fala para os discípulos, apóstolos, irem à colina, na Galileia, para encontrá-lo. E lá ele diz que toda a autoridade foi dada a ele para as coisas da terra. Portanto, saiam e vão pregar para todos os cantos do mundo. E para todos, né? E eles saíram. Então, eu achei muito interessante, porque nesse ínterim entre, no caso, o desencarne dele e depois a volta, a presença dele aos apóstolos, parece que teve uma reestruturação lá. Então ele falou, agora já é para todo mundo. Antes era só para esse, agora vamos para todo mundo. Porque até aí você não vê, era só para alguns. E é depois que vai acontecer que eles vão. Só essa observação. É isso mesmo. Tanto que a gente vê a questão de Tiago Menor com Paulo de Tarso, toda a questão do circuncisado, para quem lê lá em Paulo Estevam, que é exatamente essa discussão, né? Tudo bem, é para os outros, mas tem que ter circuncisado ou não? Aí começa o homem tentar mudar isso, né? Ou tentar interpretar. Mas isso aí, inclusive, foi a chave para levar o cristianismo às aforas da Palestina e aos gentios, porque era um problema que eles enfrentavam. Tiago, o irmão de Jesus que ficou na Palestina pregando apenas para os judeus, que ele não era outro,
E o Paulo não. O Paulo, quando ele saiu, ele tinha aos gentios e pagãos que tinham lá, que queriam o cristianismo, eles queriam aquele ensinamento, mas eles falaram, ó, eu não quero que ninguém mexa comigo aqui, não. Aí ele falou, e como que a gente vai conciliar esse negócio? Então, inclusive, a gente tem na reunião na primeira concílio, considerado historicamente em Jerusalém, quando Paulo encontra Tiago, e eles têm, então, esse concílio, o primeiro concílio cristão, e o Paulo fala, olha, tem muita gente querendo aí, mas eles não são judeus e eles querem aprender, querem seguir esses ensinamentos, sem ter que comprometer-se aos mesmos costumes que nós judeus temos. Pode liberar? Liberaram. E foi essa liberação um grande sucesso para a divulgação do cristianismo fora da Palestina e fora dos judeus. Essa aí foi um momento, eu entendo, esse concílio e essa liberdade para pregar o cristianismo, a chave para fazer o cristianismo até mesmo a chegar ao que ele é hoje. Minha modesta opinião. Podemos continuar? Sua linguagem eleva-se ao sublime quando falava da abnegação e do sacrifício. O homem de bem deve cair aos golpes dos maus como o sândalo que, ao ser abatido, perfuma o machado que o fere. Que é da outra face, né? Quando os sofistas pediam que lhe explicasse a natureza de Deus, respondia-lhes: só o infinito e o espaço podem compreender o infinito. Somente Deus pode compreender a Deus. Sofistas era aquela corrente grega que eles tinham o hábito de argumentar em tudo e contra-argumentar. Era interessante porque não é só o debate, mas eles não tinham uma ideia. Você tinha que saber falar sobre qualquer assunto a favor ou contra. Então, o mais importante era o debate. Então, criar o argumento, mesmo que esse argumento seja sofista, que daí virou adjetivo. Então, criaram-se grandes advogados. Exato. Exatamente. Foi daí, aliás, o sofismo é uma das cadeiras dentro do direito romano. Acho que nem existe mais, mas na minha época tinha. Dizia ainda: nada do que existe pode perecer, porque tudo está contido em Deus. Visto isso, não é alvitre sábio chorarem-se os vivos ou os mortos, pois nunca todos nós cessaremos a subsistir além da vida presente. Sobre a comunicação dos espíritos. Muito tempo antes de se despojarem de seu envoltório mortal, as almas que só praticaram o bem adquirem a faculdade de conversar com as almas que as precederam na vida espiritual. Hoje a gente sabe que não é só isso, né? É isto o que ainda em nossos dias afirmam os brahmanes pela doutrina dos pitris. Mesmo porque, em todos os tempos, a evocação dos mortos tem sido uma das formas da sua liturgia. Tais são os principais pontos dos ensinos de Krishna, que se encontravam nos livros sagrados conservados ainda nos santuários do sul do Indostão. A princípio, a organização social da Índia foi calcada pelos brahmanes sobre suas concepções religiosas. Dividiram a sociedade em 3 classes, segundo o sistema ternário. Mas, pouco a pouco, a organização degenerou em privilégios sacerdotais e aristocráticos. Sempre os interesses, né? Sempre os interesses materiais. A gente continua sendo homem, né? A hereditariedade impôs os seus limites estreitos e rígidos às aspirações de todos. A mulher,
livre e honrada nos tempos védicos, tornou-se escrava e dos filhos só soube fazer escravos igualmente. A sociedade condensou-se num molde implacável. A decadência da Índia foi a sua consequência inevitável. Petrificado em suas castas e em seus dogmas, esse país teve um sono letárgico, imagem da morte, que nem mesmo foi perturbado pelo tumulto das invasões estrangeiras. Acordará ainda? Só o futuro poderá dizê-lo. Lembrando que muitos dos capelinos, segundo nos conta Emmanuel, que estiveram calcando e pregando lá, já regressaram à capela, né? O que permaneceu foi a interpretação pelos não iniciados, né? Aqueles que foram interpretando, seja por ignorância, seja por interesse, seja, né, moldando aquela forma de pensar, e que acabou desestruturando essa corrente filosófica, que não foi diferente também com o cristianismo. Se a gente fizer um paralelo, não foi diferente. A interpretação humana. Os brahmanes, depois de terem estabelecido a ordem e constituído a sociedade, perderam a Índia por excesso de compressão. Assim também, despiram toda a autoridade moral da doutrina de Krishna, envolvendo-a em formas grosseiras e materiais. Se considerarmos o brahmanismo somente pelo lado exterior e vulgar, por suas prescrições pueris, cerimonial pomposo, ritos complicados, fábulas e imagens de que é tão pródigo, seremos levados a ele não ver mais que um acervo de superstições. Seria, porém, erro julgá-lo unicamente pelas suas aparências exteriores. No brahmanismo, como em todas as religiões antigas, cumpre distinguir duas coisas. Uma é o culto e o ensino vulgar, repleto de ficções que cativam o povo, auxiliando a conduzi-lo pelas vias da submissão. A esta ordem de ideias liga-se o dogma da metempsicose, ou renascimento das almas culpadas em corpos de animais, insetos ou plantas, espantalho destinado a atemorizar os fracos, sistema hábil imitado pelo catolicismo, quando concebeu os mitos de Satanás, do inferno e dos suplícios eternos. A outra é o ensino secreto. A grande tradição esotérica, com S, né? Não exotérica, que fornece sobre a alma e seus destinos, e sobre a causa universal, as mais puras e elevadas reflexões. Para conseguir isso, é necessário penetrar-lhes os mistérios dos pagodes, aqueles templos, né? Folhear os manuscritos. Não é o pagode brasileiro. O Zeca Pagodinho. Já tinha pagode na época. Já tinha. Na época já... O Zeca Pagodinho é a reencarnação de lá. Ele veio da Índia. Folhear os manuscritos que esses encerram e interrogar os brahmanes sábios. É interessante, né? Mais uma vez, ele tentando mostrar a doutrina secreta por detrás daquela alegoria externa que a gente viu. Então, complicaram muito, né? Deixa eu só perguntar, então. Então, isso que eles têm da pessoa quando ela não tem uma boa conduta e tal, ela reencarnar no corpo de um animal, de uma planta, uma coisa assim, seria coisa do homem e não de Krishna? Krishna. É o que o Humberto comentou, né? Que mas Krishna não tinha verdade. Krishna coloca o espírito materializado, né? E a interpretação de cada um, né? Pois aí pode ser que a gente regressou, os capelinos entenderam, como o Humberto muito bem colocou, que tinham essa lembrança de sair, não da perfeição, mas é muito melhor viver hoje do que viver há 3.000 anos atrás, né? 4.000 anos.
5.000 anos, né? Mas porque, pelo que eu estou vendo, isso foi uma coisa feita pelo homem. Sim, depois é a deturpação. Foi deturpado o ensinamento, então. Sim, isso? sim. Diga, Márcio. O Leon Denis deixa bem claro aqui, né, que as necessidades do homem, né, ele que foi alterando o entendimento que Krishna tinha. Krishna lá atrás, quando a Marisa comentou a primeira vez, só citou a possibilidade, né, da reencarnação se dar em qualquer corpo, né, num corpo irracional, né? Mas depois, e aqui o Leon Denis deixa bem claro que por interesse da religião da época, né, eles então instituíram essa situação do medo, falando, olha, cara, você se comporta, senão você vai vir num corpo do bode. Então, na verdade, foi o homem já na sua interpretação alterando a essência da mensagem, né? É o que o Ayrton falou. Isso aconteceu com todas as religiões. O próprio catolicismo, né? Quer dizer, quem é que vai querer ir para o fogo do inferno, né? Queimar eternamente, né? Seria mais ou menos a mesma analogia. Para fazer um paralelo com o que vocês falaram agora. Se o Espiritismo tivesse vindo antes, que a gente falou em abortamento da mensagem de caráter coletivo, mas se ele tivesse vindo antes, se não houvesse um planejamento tão bem feito, ele seria uma doutrina secreta, não é verdade? Ele seria uma doutrina secreta. Ele não veio para ser isso, ele veio para reviver o cristianismo. Mas, claro, dentro de um plano completamente bem traçado. Mas a mesma coisa nós teríamos feito com o Espiritismo. Ficaria em circuito fechado e as pessoas continuariam na ignorância. O que a proposta foi exatamente essa de abrir completamente. Mas não tem jeito, mesmo com a clareza toda do cristianismo redivivo, que é a proposta do Espiritismo, nós ainda encontramos o dedinho, né, das pessoas, por vezes assim, não tem maldade, não tem interesse, mas tem o processo atávico, né? Ou seja, muito tempo de experiências em outras religiões faz com que o indivíduo traga de outras existências determinadas tendências possíveis de serem aplicadas naquilo que está assim completamente aberto. Então, dá um exemplo simplório. Eu fui numa casa onde o rapaz que foi tomar passe fez uma pequena cirurgia na cabeça e ele estava com um boné. Aí o cara mandou ele tirar o boné porque senão o fluido não penetrava. Ou seja, o cara estava com o boné porque ele era um desconfortável. A cirurgia era uma coisa assim de uma apresentação desagradável. Ou outra, assim, na hora de você fazer evangelho no lar, se você colocar água para ser fluidificada e for uma jarra, você coloca um pires em cima, porque senão o obsessor vem e joga fluidos venenosos na água. Quando você põe o pires, ele não consegue levantar. Cada um suas cada louco. Não necessariamente é por maldade, né? Não é maldade, é simplicidade. É a simplicidade, a ignorância, né? Como certa feita a menina falou para mim que no centro espírita que ela frequentava, o final das reuniões, ia lá toda semana, Dr. Bezerra de Menezes, o final, né? Dr. Bezerra, Joana de Ângeles, Eurípides, todo mundo eu falei, nossa, Jesus, que legal. Você acha que é possível, Ayrton? Eu falo, acho que é possível, só não é provável. Aí ela ficou me olhando, eu falei assim, olha, se pegar obras póstumas, porque eu acho que a gente tem que pegar a fonte, né? Se pegar obras póstumas, Allan Kardec tem uma passagem lá que diz assim, meu instrutor, né? Que é o espírito de verdade. Aí ele começa a conversar com o espírito de verdade e tal, por intermédio mediúnico, estava lá Zéfiro, olha, está aqui um espírito aqui, quer falar com você, parari.
Aí Kardec, daquele jeitinho, começa a conversar, enfim. No meio da conversa, ele fala assim, escuta, posso te chamar aqui quando tiver dúvida, porque você estava me atrapalhando ontem, né, fazendo umas batidas. Aí ele falou assim, 1/4 de hora, uma vez a cada 30 dias. Então, se o espírito de verdade vai 15 minutos para Kardec a cada 30 dias, e depois tem uma nota de Kardec, por muito tempo não houve a comunicação, que depois tornou-se bem mais frequente. Ia ser 20 minutos. Toda semana ele ia lá na sua casa, esses espíritos dessa estatura, eu acho possível, mas não provável. É possível, né? Mas não é provável, porque eu, por exemplo, não tenho a estatura de Kardec. Então, eu não sei se o espírito de verdade vai me ajudar a fazer uma compra de mês, essas coisas. Será que compro? Será que devemos comprar isso ou não para casa, né? São umas coisas que a gente tem que fazer o filtro na própria doutrina, e não era diferente antes. Se nós éramos, e somos nós aqui, né? Nós éramos mais ignorantes, cometíamos mais erros ainda, né? Não, o bacana é a gente estar submetido às leis de Deus, que a gente sabe quais são, a gente sabe como proceder, né, perante a lei para não ter infração. E a gente sofre pelas infrações que comete a cada vida. Mesmo na vida que você está aí todo cercadinho, né, pelo Evangelho, quando você pensa que não, imagine esse pessoal todo que veio antes. Começava ali direitinho, aí vinham os interesses pessoais, aí lá se ia, né? É terrível. Então, aí já... Bom, você está mais direitinho, mas aqui pisou na bola. E é só, como ele diz, que aquela, a 10ª lei que completa todas, né? Justiça, amor e caridade, é só isso. Mas eu nunca vi, nós somos demais de cabeça dura. Eu nunca vi esses seres divinos tão difíceis. Mas aí Kardec foi muito feliz, né? Que eu fico todo dia me perguntando, mas rapaz, é tão fácil, está aí escrito. Olha, faça assim, né, Lina? O homem vivente, o homem moral, o homem espiritual, carnal e o homem moral, os dois assim brigando o tempo todo. Lina vai falar sobre isso lindamente, sabe? Mas aí eu lembro de Kardec, que ele falou assim, não se esqueçam que a doutrina é dos espíritos e não minha. E vou escrever um livro para dizer que os espíritos também mentem. E ele diz o livro dos médiuns como que acontecem as comunicações, ou como é, qual que é o critério que a gente tem que ver nas comunicações. Ele começa dizendo, os espíritos são homens desencarnados. Né? São os homens encarnados e desencarnados que falam bagunça. De tudo. Nós bagunçamos, que é danado. Mais alguém? Márcio, queria falar, Márcio? Estava na fila ou não? Eu estava pensando numa coisa que não estava, mas eu vou falar o que eu estava pensando. Que dá a sensação, né, que toda vez que a gente passa a interpretar alguma coisa, que é fazer o uso do livre-arbítrio, a coisa desanda, né? A gente sai da linha. Por outro lado, o que eu estava pensando é que é exatamente essa a evolução, né? Se a gente assim não o faz, seríamos robôs, né? E não é isso. A gente é co-criador, a gente não é robô, né? Então, é exatamente o exercício desse livre-arbítrio, da nossa interpretação, mesmo que às vezes a gente sai do caminho e erra e acaba pondo um monte de coisas humanas, né, nas leis divinas, faz parte do crescimento, né? A gente tem que passar por isso. A gente está pensando aqui. Vai ser devagar, ninguém consegue rápido, né? O pessoal da área de informática tem alguém aí? Normalmente costuma me perguntar, quando são meus alunos de direito, fala assim, aí para que pagar tão caro para um juiz, né? Se era melhor colocar um computador usando if then, né? Era só isso, né? Isso, then, a resposta é essa. Aí eu costumo dizer o seguinte, se fosse assim, né, se não tivesse a interpretação, como o Márcio colocou, if e o negro, then e o escravo sempre. Porque a lei era essa.
If you mulher, then inferior. Sempre. Então, tem que ter pessoas que ousam interpretar diferente da lei e fazer uma interpretação um pouco mais diferente, mais polida daquilo, mais justa, e pensar diferente, né? E não é diferente a lei Mas de sempre vai Cristo, ter, né? Sempre. Acho que em tudo tem. Sempre os dois lados, né? A gente vê na pandemia. Tem pessoas que estão dentro de casa, até hoje, assim, né? Ontem me ligou uma que está até com ela, disse, puxa, meu filho pegou Covid, passou para a gente. Mas vocês foram para algum lugar? Porque não vão para canto nenhum. Ah, não, fomos a North Carolina, visitamos amigos, na volta paramos no hotel, dormimos. Quando chegou aqui, ele estava já com sintomas. Quer dizer, pode ser mil coisas, mas assim, na hora que você resolve sair, quebrar aquilo, acho que já vai assim com culpa, né? Então, às vezes acontece isso. Então, precisa ter essa leveza de pensamento, porque senão você traz tudo muito à risca. Né? Os centros, quando começaram também, todo mundo ligou assim, vocês não fecharam, não entregaram imóvel, não tinha... Mas, menina, esse negócio é ontem, peraí, deixa eu ver o que vai acontecer. O que é que os espíritos querem? Vamos ver. A gente não anda só num trabalho desse, então vamos ver, né? E essa é a riqueza desse trabalho que nós estamos fazendo aqui, porque às vezes eu penso de um jeito, Ronaldo pensa do outro, Márcio do outro, e a gente está aqui para essa discussão saudável e que a gente vai alinhando os posicionamentos, né? Claro que no seu grosso modo todo mundo está no mesmo caminho, pensando semelhante, né? Sim. Mas aquele ajuste fino, ele se dá com o entendimento de todo mundo. Né? E às vezes você vem de um jeito, depois você sai melhor sempre. Não, os estudiosos, às vezes você ouve o outro, né, trazer um estudo diferenciado, você para medir aquilo, pensar naquilo. Essa é a grandeza. Ninguém está sozinho, nem está com a verdade na mão, né? Olha só, pelo próprio raciocínio do Cristo, quando chamou os apóstolos, eram totalmente diferentes uns dos outros, né? Uns mais durões, outros mais assim amáveis. Olha só o contraste de Pedro e o contraste de João, personalidades totalmente diferentes, entendeu? Mas era assim, olha, eu acredito em vocês, eu tenho fé em vocês, e vocês serão deuses. Vocês serão espíritos crísticos, iguais a nós que estamos aqui, né? Então, vamos seguir. Esse é o que as companhias hoje chamam de brainstorm, mas que eu gosto mais da minha terra, que é toró de parpite, né? Toró de parpite. Então, você vai fazendo... É o brainstorm, né? E você vai fazendo esse toró de parpite, a gente vai melhorando, né? Cada um tem o seu parpite. E aí você vai construindo o seu, né? Tá muito bom. É interessante esse primeiro capítulo do Leon, né, Ayrton? Porque ele parece que ele faz a gente navegar por toda essa história da humanidade, né? Através de todas essas religiões, ele mostra sempre esse ponto, né? Olha, essa era a essência. Isso é o que o homem desvirtuou. Nos preparando para ir agora vocês. Agora isto é a essência de vocês. O que vocês têm a vontade? Vocês vão fazer com isso agora? Vamos continuar um pouco mais no caminho aí. O melhor de Leon Denis é pegar o livro dos Espíritos e dizer, puxa, isso aqui resolve os problemas do universo.